aí galera, tudo bem com vocês? Vamos começar então, gente. Um videozinho super básico aí, que fala sobre o que? Terapia básica periodontal. Pois é, e se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, já peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, aqui você vai encontrar vários resuminhos bacanas, um pouquinho da vida acadêmica nesse mundo da odontologia. Vamos lá então, gente, o que é terapia básica periodontal? É todo tratamento que você tem com o seu paciente que não envolve o cão cirúrgico. Por exemplo, a raspagem supragengival, a raspagem subgengival. E se você não sabe do que eu estou falando, é a remoção de cálculo, tá bom? Também conhecido popularmente como tártaro, que nada mais seria do que o biofilme mineralizado. O alisamento coronorradicular, que também seria a remoção de produtos tóxicos, assim, coisas do tipo, só que na superfície radicular. Então, todo tratamento que não envolve cirurgia e está relacionado com a periodontia é um tratamento básico periodontal. E aqui a gente vai seguir uma sequência lógica, onde vamos ver o objetivo específico desse tratamento, o objetivo geral. Vamos ver o porquê conscientizar o nosso paciente e dar para ele instrução de higiene oral. Vamos falar também um pouquinho sobre o prognóstico da condição periodontal, raspagem, alisamento e polimento coronorradicular, tá ok? Aí a gente vai detalhar um pouquinho sobre esses tópicos. Vamos ver aí o porquê que nós devemos remover fatores retentivos, pois é, do biofilme. Ajuste oclusal, que também faz parte, galera, da terapia básica periodontal. Tudo que envolve aí essa questão que está relacionada com o periodonto, de sustentação, de proteção, a gente vai tratar nesse vídeo de maneira bem objetiva. E vamos falar sobre as contenções, pois elas também fazem parte aí desse tópico bem interessante. Vamos lá, sequência lógica, galera. Terapia básica periodontal também é conhecida como terapia, ou melhor, ela passa, por esse processo de terapia inicial. A terapia inicial nada mais seria do que você colocar a saúde do seu paciente em um meio saudável. Você deixar aquela boca ali equilibrada, digamos assim, tá ok? Então, você cuida da saúde geral da boca do seu paciente. A segunda etapa dessa terapia básica periodontal são as medidas adicionais. Isso pode envolver uma restauração mais voltada assim, ok, para a saúde, mas também um pouco para a estética, porque a restauração, ela envolve essas duas coisas. Então, a gente começa com a terapia inicial, depois vamos para as medidas adicionais, exemplo, restaurações, tá ok? E depois a gente vai para a terapia de suporte, que nada mais seria do que manter a boca do seu paciente em um estado saudável, a manutenção, tá? O objetivo específico dessa terapia, gente, olha só, é facilitar o controle do biofilme através de superfícies dentárias lisas. Pois é, o biofilme ele tem a tendência de se aderir em superfícies que não são lisas, em superfícies rugosas, tá bom? Por exemplo, é um dente com cálculo, tá? Uma superfície que não é lisa. O objetivo geral, gente, é restabelecer a saúde gengival, impedir a progressão para a saúde da gengivite, para a periodontite, impedir, gente, todo esse processo da periodontite aí, tá bom? E preparar para casos cirúrgicos, se necessário, mas incluir o caso cirúrgico não é terapia básica periodontal, tá ok? Gente, vamos lá. O prognóstico, que nada mais seria do que traçar um plano futuro, mais ou menos assim, dizendo com palavras bem simples, ele depende da resposta tecidual e da atitude do seu paciente. Como assim? A gente estudou no período passado, e se você não estava aqui, não acompanhou esse processo, eu vou dizer para você. Tem determinados pacientes que têm uma chance maior de adquirir determinadas doenças, por exemplo, a doença periodontal mesmo. A gengivite, todos nós somos suscetíveis a ela. Mas para você ter uma periodontite, você tem que ter uma bactéria específica, algo ali, um meio próprio para desenvolver esse problema. Então, a resposta tecidual do seu paciente, isso é algo determinante quando a gente fala de um prognóstico da condição periodontal. E também a atitude do seu paciente. Então, do que depende o prognóstico periodontal? Resposta tecidual e atitude do paciente.
Vamos lá. Quando a gente fala desse tratamento, não é só você chegar no seu paciente, mexer na boca dele, tudo ok. Não. Você tem que conscientizar ele e dar uma instrução de higiene oral. Porque senão não adianta o que você fez vai ser desfeito rapidamente, ele vai voltar com o mesmo problema ou até pior para você, tá? Então, a sua motivação deve ser conscientizá-lo, deve ser instruí-lo. E aí, a gente evidencializa, então, o índice de placa e índice gengival. Por que isso faz parte da conscientização? Porque quando o paciente vê que ele realmente tem um problema, ele consegue enxergar isso, você dá números para ele no índice de placa, no índice gengival, ele percebe realmente, eu tenho um problema que eu preciso tratar, melhorar minha higiene oral. A gente vê também que devemos passar, então, nesse tópico, uma técnica de escovação e fio dental e, se necessário, meios auxiliares. Por exemplo, um paciente que tem aparelho, o aparelho ortodôntico usa, né? Ele provavelmente vai precisar de meios auxiliares para passar o fio dental, um paciente que tem contenção, outras coisas do tipo, tá? Então, é interessante a gente passar isso para o nosso paciente. E após concluirmos, então, a conscientização e instrução de higiene oral, a gente realmente põe a mão na massa e vai tratar esse paciente com a raspagem sub- ou supragengival, tá? E também a gente vai para o alisamento e polimento coronorradicular. Gente, o que nada mais seria, né? Tratar essas superfícies impregnadas por cálculos ou contaminadas por micro-organismos ou toxinas, tudo bem? Então, definição básica simples aí do que seria a raspagem. É a remoção de depósitos bacterianos sobre a superfície dentária. Isso envolve coroa e raiz, tá bom? Então, remoção de depósitos bacterianos, remoção de cálculo aí na superfície dental. Alisamento, tá? Alisamento radicular. O nome já supõe pra gente que está relacionado à raiz. Pois é. E aí a gente faz a remoção de biofilme, cálculos, produtos tóxicos bacterianos da superfície radicular, tá bom? Superfície radicular. Envolvendo também a remoção de cemento contaminado. Se você não sabe, cemento é o que recobre aí a nossa raiz, tá bom? Então, se tiver um cemento contaminado, fala de cemento, você já sabe que é alisamento radicular, porque o cemento está recobrindo a raiz. Perfeitamente. Vamos lá. Observação interessante. Quando nós utilizamos aparelhos sônicos, né, aparelhos aí ultrassônicos também, isso não significa que você não vai precisar de um aparelho manual para tratar do dente do seu paciente, porque muitas vezes com esses aparelhos aí, a gente não tem uma sensibilidade tátil muito grande, então é importante você utilizar meios manuais, tá bom? Para remover resíduos aí que ficaram na superfície dentária, o que pode interferir no sucesso do tratamento do seu paciente, gente. A habilidade do profissional, a escolha do instrumento, a afiação do instrumento, o tipo de instrumento, o ângulo de corte, a posição e apoio do instrumento e da sua mão. E isso pode sim interferir no seu sucesso. A gente remove também, além de cálculo e produtos tóxicos, removemos nichos retentivos. Tudo aquilo que tem uma chance de acumular, maior chance, né, de acumular o biofilme. Uma restauração imprópria é um nicho retentivo, tá? Uma cárie interproximal, nicho retentivo, uma cárie cervical, por aí vai. Uma prótese imprópria é um nicho retentivo. Tudo que foge da anatomia do dente, de estrutura, do que for, pode ser sim um problema, onde o biofilme vai ter mais facilidade de se aderir e aí a gente gera outros problemas. Lembra que eu falei para vocês que essa técnica básica, né, ela também vai estar relacionada com o ajuste oclusal? Pois é, porque quando a gente fala de ajuste oclusal, a gente entende que o que está ao redor do nosso dente é o quê? O osso periodontal, o osso alveolar. E aí, dependendo do trauma que você tem com o seu dente, você vai afetar, então, esse periodonto de sustentação, que é o osso alveolar. Lembrando que o periodonto de proteção é a gengiva, é diferente, tá bom? Então, a gente pode perceber, né, que tem um dente maior, algum problema do tipo, por meio de evidências clínicas, de uma radiografia
Isso pode gerar uma mobilidade, tá, no dente, uma migração patológica e por aí vai, tá bom, gente? Então, a gente diagnostica um trauma oclusal por meio de exames clínicos e radiográficos. E por meio dessa descoberta, a gente pode fazer um desgaste prévio, tá? Que tem como objetivo eliminar pontos de contato excessivo. Para que serve desgaste prévio? Eliminar pontos de contato excessivo. Tudo bem, gente? Continuando, a gente vai falar aqui sobre a contenção, que é bem importante, tá ok? Gente, olha só, a contenção, ela faz parte dessa terapia básica periodontal, porque quando a gente fala de periodonto, envolve um contexto inteiro, tá? E quando nós temos uma mobilidade dentária, a gente quer impedir isso, porque pode atrapalhar o nosso processo, é incômodo para o paciente. Então, você faz uma contenção, que é prender um dente ao outro, de maneira bem simples, tá bom? E aí, a gente cabe, né, para dente com alta mobilidade, protege o tecido de sustentação, tá ok? Reduz a mobilidade e desenvolve ainda a função. Uma característica interessante de quando você precisar fazer uma contenção, não pode atrapalhar no seu desenvolvimento, não pode atrapalhar no seu trabalho, tá? A higiene oral tem que continuar sendo boa, a oclusão e a estética e a fonação devem continuar ali intactas. E aí a gente tem a contenção, né, temporária, que é aquela usada em tempo indeterminado, e temos também as provisórias, que permanecem na boca durante 3 meses, no máximo. Por fim, para a gente não prolongar muito esse vídeo, nós vemos a reavaliação dos tecidos periodontais. Lembra que eu falei para você lá no início que as etapas da terapia básica periodontal, elas seguem o seguinte caminho: terapia inicial, a gente cuida do geral da saúde do nosso paciente. Medidas adicionais e por fim vem o quê? Terapia de suporte, pois é, a manutenção. E a gente voltou para esse tópico agora, onde a gente reavalia, onde a gente mantém ali a saúde do nosso paciente. A gente faz um reexame clínico, ressondagem e essas coisas, a gente vê se é realmente necessário fazer uma raspagem, digamos assim, fazer todo esse processo. Novamente, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilha com seu amigo que está tendo essa matéria e se você não é inscrito, já se inscreve aí. Então, até o próximo.